Fala, galera, um abraço para vocês. Muito boa noite em mais uma aula da nossa semana do profissional de educação física. Essa aula hoje que nós teremos aborda a questão dos protocolos mais recentes na literatura científica para otimizar gasto calórico. Vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindas, nossos convidados especiais. E lembrando que esta é a segunda aula, uma vez que na segunda-feira vocês já tiveram aula com o professor Marcharro, que foi sensacional essa discussão sobre os aspectos de controle de carga, dos aspectos relacionados à condição neuromotora, à precisão do treinamento. Eu sei que foi muito boa, sei que a interação foi sensacional. E hoje eu convido vocês para fazerem a mesma coisa, porque, sem dúvida nenhuma, tudo que o professor Maruchal falou na segunda-feira vai se unir com a discussão na noite de hoje. E vocês não se esqueçam que na sexta-feira, terceira aula com a professora doutora Carla Montenegro. Essa aula vai ser fantástica, discutindo a questão de estratificação de risco, e aí você vai ter uma ideia completa das relações entre precisão, quantificação e estratificação de risco. Então, não se esqueça. E ao final desta aula, eu vou te dar uma informação, uma surpresa muito importante. Você fica até o final, porque a discussão será muito rica na noite de hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Dr. Ailton Figueira Júnior, sou formado em Educação Física e eu tive, durante todo o meu processo de mestrado, processo de doutorado, muitas reflexões relacionadas ao gasto calórico. Então, nos últimos 8 anos, nós temos discutido a questão do gasto calórico, exatamente porque no meu doutorado, quando nós fizemos a avaliação de adolescentes, nós percebemos, comparando dois períodos, os adolescentes, eles estavam, mais recentemente, né, eles estavam com menos gasto calórico do que os adolescentes, de anos anteriores. A pergunta que ficou é por que que isso estaria acontecendo? Então, nós aplicamos alguns métodos para quantificar o gasto calórico, e, ao estudar, nós descobrimos que existem grandes lacunas na literatura, inclusive na hora do esporte, do exercício, em relação à aplicação, do gasto calórico como forma não só de quantificar a relação da estética, mas principalmente com a questão da saúde. E acabamos aí encontrando alguns erros importantes nessa relação direta entre a algumas formas de quantificação e equipamentos. Por exemplo, muita gente usa os smartwatches para quantificar gasto calórico na musculação. Está errado. Isso não funciona. Isso não é desse jeito. Então, nós vamos mostrar hoje à noite como que nos últimos 10 anos, aproximadamente, a gente tem trabalhado com essa questão do gasto calórico. Mas antes disso acontecer, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Qual é o problema que vocês resolvem? Em geral, quando eu faço essa pergunta, as pessoas respondem para mim com o que trabalham. Não, trabalho com emagrecimento, trabalho ajudando pessoas a reduzirem peso, a hipertrofiar, enfim, N respostas. Eu não perguntei com o que a pessoa trabalha. Eu perguntei o que ela resolve. Então, esse é o grande segredo. O segredo não é o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. Então, eu sei que você sabe em relação ao emagrecimento, mas que problema nós estamos resolvendo? É de autoestima? É um problema de risco cardíaco? Qual é o problema que nós estamos realmente resolvendo? E é isso que você vai pensar. E nesse sentido, o que nós temos que lembrar é que os resultados que você vai atingir é a combinação das variáveis do treinamento, muito bem definida já pelo professor Mário Charro, inclusive gasto calórico, ele é um resultado importante, com a combinação das variáveis do treinamento com a vida das pessoas. Porque, em geral, os indivíduos acham, todo mundo quer ficar muito forte, mas eu quero dizer que a vida não é um filme de 2 horas. A vida, ela vai ser longa, não é um filme, não é para hoje, não é para praia, não é para o fim do ano, não é para nada. A gente tem que pensar os efeitos que o exercício traria a longo prazo. Por isso que eu quero convidar vocês a sempre pensarem de uma maneira sistêmica. O que significa pensar de maneira sistêmica? Considerar
o que os seus alunos fazem durante o exercício com a vida diária desses sujeitos. Portanto, o gasto calórico é assim que você vai ter que pensar. Vou te explicar um pouco melhor sobre isso. Preste atenção no que eu vou te falar. Suponha que uma pessoa ela esteja ingerindo 3.000 calorias. Se ela ingere 3.000 calorias e gasta 500 calorias no exercício, sobram 2.500 para o restante das atividades do dia, da vida diária e, claro, da taxa metabólica basal. Então, nisso, sobramos 2.500. Se a taxa metabólica basal desse indivíduo for de 1.500, sobram 1.000 calorias. A pergunta é onde essas pessoas gastam 1.000 calorias? Resposta: essas pessoas gastam 1.000 calorias, provavelmente em atividade da vida diária. E se não gastar? Ué, se não gastar, vai engordar. De qualquer maneira, o que eu quero que vocês lembrem é que a quantidade de atividade física da vida diária, de modo geral, vale mais do que o indivíduo faz do exercício. Para algumas pessoas vale tão mais porque não faz nada de exercício. Para outras, você tem que somar. Essa é a realidade do seu aluno. Você deverá somar, você deverá estimular os seus alunos a serem mais ativos no dia a dia, porque isso vai melhorar a condição do gasto calórico deles, tá certo? Então, por que que nós estamos discutindo isso? Primeiro, porque nós temos uma informação que muitas vezes passa desapercebida. A primeira delas é a seguinte: quase que 70% das pessoas desistem de programa de exercício nos primeiros 6 meses. Segundo, 78% das pessoas acabam avaliando o treino como uma coisa monótona, chata. Em geral, as pessoas têm pouco prazer em fazer exercício. E se eu puser mais intensidade no treino, o prazer reduz ainda mais. A prescrição do treinamento ela deve ser baseada em diretriz científica e, infelizmente, somente 68% dos profissionais de educação física conhecem as diretrizes de prescrição para a saúde. Agora, você imagina se sabe para o emagrecimento, se sabe para hipertensão, se sabe para doenças crônicas de forma geral. Infelizmente, não sabe, nós temos um trabalho publicado nisso. E aí eu quero parabenizar vocês. Vocês estarem aqui nesses 3 dias, na Semana do Profissional de Educação Física, vai descolar ainda mais vocês dessa realidade e vai colocá-lo vocês em outro patamar. Portanto, entender sobre prescrição, que tem a ver com gasto calórico, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, certamente vai ser fundamental para você aumentar a sua autoridade. E por último, eu preciso conhecer os comportamentos dos meus alunos, que eles estão relacionados, obviamente, às expectativas dessas pessoas. Portanto, a minha pergunta que fica é: por que que nós estamos conversando sobre isso? A resposta: nós estamos conversando sobre esse tema porque os diferentes métodos de determinação de gasto calórico, ele pode explicar tanto para a condição de atleta como condição de emagrecimento, como condição de doenças crônicas, quais seriam o total de calorias necessárias para serem gastas durante a semana no sentido preventivo. Então, vale para a prevenção e vale também para o rendimento. Então, dê uma olhada, por exemplo, nesse slide, e a vida das pessoas é exatamente assim. Nós começamos aumentando o peso, tem fator genético, tem, obviamente, hábitos nutricionais e exercício, né? As pessoas aumentam o peso, caminham para a resistência à insulina. A resistência à insulina está ligado à elevação de triglicerídeo, está ligado também, obviamente, à chance de hipodiabetes tipo 2. A somatória disso leva à hiperinsulinemia. O resultado da hiperinsulinemia é você aumentar a retenção de sódio e de água, criar alterações estruturais nos vasos e, consequentemente, criar uma modificação do perfil autonômico, do balanço autonômico nos indivíduos. Resposta vai para hipertensão. Portanto, eu quero te fazer uma pergunta: qual é o gasto calórico necessário semanal para emagrecer? Qual é o gasto calórico semanal para, olha só o que eu vou te falar agora, evitar que as pessoas voltem a engordar? Quantas calorias, Dani, serão utilizadas na forma de exercício? Pergunta 2: quantas calorias eu devo fazer para controlar minha glicemia? Quantas calorias eu devo gastar para controlar os meus triglicerídeos?
Quantas calorias eu devo gastar por semana reduzindo a minha resposta hipertensiva? Você está vendo o que eu estou dizendo para vocês? Vale demais a quantidade de calorias. E quais são as recomendações científicas? Quantas calorias para cada uma dessas condições crônicas? Quer que eu diga para vocês? Muita gente não sabe. Hoje eu vou mostrar para vocês qual é o segredo, mas uma grande maioria das pessoas não sabe qual é a caloria. Então presta atenção na ideia do programa de exercício. Quando você fala em programa de exercício e está pensando efetivamente nessa relação de gasto calórico, de manutenção de programa de emagrecimento, eu tenho que lembrar que as pessoas vão receber um determinado estímulo, incentivo. Você, profissional, precisa conhecer as necessidades da pessoa, e essa relação entre o estímulo e necessidade e a ação, ou seja, a mudança do comportamento, pode gerar uma tensão. Uma tensão que pode ser relacionada à culpa, pode ser relacionada a desprazer, pode ser relacionado a aspectos ligados à vida diária e, portanto, pode gerar uma tensão. Qual o seu papel? Entender o que pode acontecer nesse âmbito. De qualquer maneira, o indivíduo inicia um comportamento novo, ele começa a fazer atividade física e há uma tendência desse indivíduo chegar a ter satisfação com o programa de exercício. Alguns podem ter frustração com o programa de exercício. Mas existindo satisfação com o programa de exercício, eu vou te dizer, chegamos a um ponto maravilhoso, que é o equilíbrio interno. O que significa o equilíbrio interno? É os níveis de estresse que as pessoas apresentam da vida diária, por exemplo, e os estados de humor. Os estados de humor são associados como a fadiga, vigor, concentração, raiva. Isso são fatores ligados aos estados de humor das pessoas. Então, significa dizer que aumentar o vigor, reduzir fadiga é uma boa combinação. Aumentar o vigor e reduzir confusão mental é uma boa combinação. E é exatamente nessa boa combinação que eu vou criando mais equilíbrio interno que me leva a um ciclo motivacional positivo para manutenção do programa de exercício, para o programa de emagrecimento, evitando, obviamente, aquilo que você conhece com o efeito sanfona, que é um dos piores problemas em termos metabólicos que você pode ter. Ou seja, as pessoas aumentam, diminuem, aumenta, diminui, aumenta, diminui o peso, e isso vai gerando um problema muito grave em termos metabólicos. E aí a grande pergunta é a seguinte: será que as pessoas que perdem peso conseguem efetivamente manter o peso perdido? Dá uma olhada nesse estudo realizado há 2 anos atrás, que mostrou a probabilidade de pessoas obesas manterem o peso normal, ou seja, aqueles que eles, né, estavam previamente, num estudo olhando os prontuários eletrônicos que se teve. Então, olha o que aconteceu. Foram praticamente 80 mil homens, 100 mil mulheres, todos acima do peso. Esses indivíduos, eles tiveram um trabalho de redução do peso, foram excluídos, obviamente, os bariátricos, né? E a pergunta que se tinha é: será que as pessoas estão conseguindo manter o peso depois de um programa ah, de emagrecimento? O que foi analisado é o seguinte: é, entre homens e mulheres existia um indivíduo obeso a cada 1.200 indivíduos na época, e mulher entre uma a cada 677 mulheres. O que eles concluíram? Que todas essas pessoas que eram obesas, né, dentro de um grupo de não obeso, essas pessoas que eram obesas, 52% recuperou o peso em menos de 2 anos. E 78% de todas as pessoas, os 80 mil e 100 mil da homem e mulher, recuperar o peso até 5 anos. Conclusão da história: é muito difícil você manter o peso corporal depois de ter reduzido, infelizmente fazendo sempre as mesmas coisas. Então, as mesmas coisas significam pensar em quais seriam os desfechos para você perder peso. Nessa revisão sistemática, publicada há 3 anos atrás por Franz, ele mostrou a seguinte questão:
Estratégias como exercício, como dieta, exercício, só dieta, só reorganização alimentar. Olha esse azulzinho claro aqui, Very Low Energy Diet, dietas com muito baixa caloria, orlistat, subitramina e só informações via os aparelhos eletrônicos, dizendo, olha, reduza peso, mantenha o seu peso, essas informações genéricas. A combinação de todas elas mostrou que, no geral, nos primeiros 6 meses, todo mundo perde peso. A maior perda de peso foi as pessoas que fizeram dieta restritiva, mas também foram aquelas que voltaram a ganhar peso mais rapidamente. O exercício e a dieta, que é o azul e o verde aqui, eles também perderam os primeiros 6 meses. Você percebe que perdeu menos, mas também elevou menos. Então, significa dizer que de todas as estratégias, a que menos interessa é dieta restritiva, e o que daria mais equilíbrio ao longo do tempo é exercício com dieta. A pergunta é por que isso? Porque todo resultado é a longo prazo. Essa ideia de ficar fazendo restrição e aumentando e diminuindo vai levar o sujeito a uma condição de reganho muito rápido, que é o que nós chamamos de efeito sanfona. Tudo isso é regulado metabolicamente. E esse metabolismo ele é regulado, obviamente, pelo dispêndio energético que nós temos. Então, vamos lá. A nossa taxa metabólica basal, que tem a ver com todas as nossas funções vitais, ela está relacionada a 75% do total de gasto que nós temos no dia a dia. O efeito térmico dos alimentos, que é obviamente aquilo que a gente está gastando para fazer a metabolização e absorção, vale 10%. O gasto com atividade física e, obviamente, com outras atividades não físicas, como, por exemplo, atividade espontânea, vai sentar de pegar uma escada rolante, eu subo a escada normal e os treinos que eu faço, vale 30% pelo menos. Então, quer dizer, quanto mais eu gastar na vida diária, mais alto será o meu componente de movimento. O exercício, exclusivamente só exercício, tá vendo? Vale 10%. E as atividades, né, não especificamente ligadas ao exercício, mas as coisas espontâneas da vida diária, valem os 15%. Sabe o que eu tenho para falar para vocês? Se veja só, colegas, eu já faço exercício, mas não faço nenhuma atividade da vida diária, eu não vou aumentar o meu gasto. Dá uma olhada com carinho. Se eu faço exercício, isso pode valer 10% do meu gasto calórico total. Mas se eu fizer exercício e mais atividade da vida diária, eu vou subir para 30%. Em outras palavras, só exercício não é a melhor estratégia para você manter a condição desse indivíduo perdendo calorias. Então, eu recomendaria que, se o seu aluno vai 3 vezes por semana, por exemplo, nos seus treinamentos, que os outros 2 dias você prescreva, sim, atividades que ele possa sozinho aumentar o gasto, caminhar, esteira, enfim, N outras possibilidades. Eu faria uma recomendação muito cuidadosa nesse sentido. Portanto, não se esqueça que o equilíbrio energético ele está associado à composição corporal. Então, gasto calórico você já entendeu, tem a ver com total da atividade física, metabolismo, efeito térmico do exercício e, consequentemente, tudo é regulado metabolicamente pelos aspectos fisiológicos. Agora, a ingestão calórica, ela também é regulada pelo gasto. Quanto mais eu gasto, mais eu como. Tudo bem, mas aqui tem um valor que você precisa corrigir do seu aluno, que é a questão comportamental, que é o que a gente chama de apetite e saciedade. Quer ver um exemplo? O indivíduo está caminhando, passa na frente de uma padaria, ele vê um sonho, ele fala: Nossa, que bonito que está isso aqui, eu vou comer. Mas ele não está com fome. O que que é isso? Isso é apetite, né? Esse apetite, ele arrebenta com o teu consumo, com o teu gasto calórico, porque você está aumentando o consumo. Então, eu estou alterando as duas circunstâncias. E, além disso, as preferências alimentares, fazer restrição, todo esse bloco aqui, colegas, é comportamento. Você tem que tomar cuidado, porque comportamento ele é cheio de afetividade e aí a minha ingestão ela vai concorrer com o meu gasto e ninguém sabe por que não emagrece necessariamente.
Então, as doenças crônicas também se associam ao gasto. Sabe por quê? Primeiro, muitas pessoas, elas estão acima do peso, mas se acham mais magras. Você sabe como o seu aluno se vê? Você sabe qual a região corporal do seu aluno que mais o incomoda? Você sabe se o seu aluno já fez uma série de loucuras, inclusive extracorpóreas, aí tentando emagrecer com crio, não sei das quantas, todas aquelas coisas. Você sabe que ele já fez? Não. Se você não sabe, presta atenção. Eu preciso entender tudo isso. Por quê? Porque quando você fizer exercício, isso vai ter algum déficit calórico. E o déficit calórico não tem atalho. Então não adianta necessariamente você pensar o quanto esse indivíduo ele está gastando. Eu preciso saber só o contexto do gasto, preciso saber não só as questões relacionadas aos aspectos do nosso ah, comportamento. Então é aí que entra o entendimento do gasto calórico. O gasto calórico ele é modulado por um conjunto de fatores, né? Idade, sexo, massa corporal, massa magra, e, obviamente, uso de medicamentos, como restrição alimentar e tudo mais. E essa somatória aqui dá o gasto. Entretanto, eu queria que vocês olhassem com bastante calma qual a característica da espécie humana. Então, vamos lá. Um homem média com 87 quilos, uma mulher com 76 quilos, estou fazendo uma média aqui. Aqui você tem o peso de cada um dos componentes, né? De órgãos para cérebro, para coração, para fígado, tudo isso aqui é em quilos. Homem tem 30 quilos de massa muscular, mulher 21 quilos. Homem tem 20 quilos de gordura, mulher 30 em termos de gordura. Quando você olha para o gasto calórico, para gasto energético diário, o homem está com 1.800 calorias de basal, mulher com 1.500, por exemplo. Mas a massa muscular, você vê que esse homem, ele está com uma massa muscular que fica ao redor de 398, a mulher ao redor de 277. Então, à medida que você tem esses indivíduos com essas massas musculares diferentes, com esse gasto calórico diferente, nós passamos a ter, obviamente, um dispêndio também que é diferente entre si. Mas o mais importante, aí você vai lembrar, um homem, ele tem uma mulher, obviamente, gastam em média 13 calorias para cada quilo de peso para músculo, e 1 quilo de gordura gasta 4,5 calorias para cada quilo de peso. Esses são valores importantíssimos para você começar a refletir, mostrando que a gordura ela tem um papel muito menos importante no gasto comparado com o músculo. O que significa isso? Gente, isso significa dizer que quando eu ganho 1 quilo de músculo, ele equivale a 3 vezes o que eu tenho de gordura. Em outras palavras, quando eu ganho 1 quilo de músculo, é como se eu tivesse perdendo quase 3 quilos de gordura. Entendeu? Porque se eu aumento 13, eu vou ter que consumir em algum lugar esses 13. E como a maior parte do meu metabolismo ele é basal, a maior parte é basal, 70% que eu mostrei agora, quanto mais músculo eu tiver, maior é a chance que eu tenho, inclusive, de emagrecer. Então, nessas condições, lembre-se que o balanço energético ele está ligado a 8 fatores. Então, você tem aspectos ligados à autoestima da pessoa, se ela gosta, não gosta. Está ligado ao indivíduo em relação ao que ele aprendeu durante a vida, se ele sabe ser ativo, se aquilo é importante para ele, aonde esse indivíduo mora, a percepção que ele tem da vida diária, se ele mora num lugar seguro, ele tende a caminhar. Se ele mora num lugar não muito seguro, ele acaba não caminhando, porque as calçadas talvez também não sejam boas. Eu preciso pensar em tudo isso. Tudo isso contribui para um balanço energético.
As questões dos aspectos de predisposição, percepção de saúde é importante, minha composição corporal é importante, os meus hábitos, eles são importantes, o tipo de alimento que eu tenho disponível também é muito importante, né? O conhecimento e assim por diante. Ou seja, quando você vai falar de gasto calórico, eu tenho que olhar para todos esses aspectos ao mesmo tempo. Então, aonde que está o problema e você vai pensar nisso? Está na relação entre a expectativa da pessoa, o desejo que ela tem e o resultado que ela tem em relação ao programa de exercício. Mas o que eu tenho que enfatizar para o meu aluno é que todo resultado será a longo prazo. Nós temos que atingir o resultado a longo prazo, que é o famoso Longer Time Horizons. Esse atingir o resultado a longo prazo que é o que vai valer. Então, o gasto calórico, você tem ele semanal, que eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais. Mas eu tenho que entender que esse gasto calórico, ele tem uma relação direta com quanto que eu acumulo na minha vida. Se eu não olhar para isso, eu não estou conseguindo cumprir as bases da expectativa, da perspectiva e da necessidade. E você vai ver essas três palavras aparecerem daqui a pouquinho, porque que tem pessoas que não conseguem manter o gasto calórico. E uma das questões que não consegue mandar o gasto calórico é porque para você gerar mudança de comportamento, eu preciso também ter mudança de pensamento. Então, se eu não educar meu aluno para esse tipo de resposta, eu não consigo fazê-lo modificar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o gasto calórico. Agora você vai anotar a informação que eu vou trazer para você, exatamente porque, nesse sentido, o que eu vou te trazer agora, você vai levar para os seus alunos, isso será fundamental. Atenção! Se você quiser efetivamente ter um bom resultado no emagrecimento, a pergunta é quantas calorias eu tenho que gastar. Para você conseguir ter um emagrecimento saudável, presta bem atenção, eu preciso ter aproximadamente entre 2.000 e 3.000 calorias por semana de gasto calórico. Para reduzir triglicerídeo 900, colesterol 1.300 e doenças metabólicas gerais entre 1.500 e 1.200 e 2.500 calorias por semana. Então vamos lá. Você faz exercício com o seu aluno, ele gasta 500 calorias por dia, que já é um belo de um treino, dá 1.500 calorias por semana, sensacional. Ele pergunta para mim, vai emagrecer? Eu vou dizer, olha, vai ter dificuldade, porque não é isso que a ciência mostra. Tá vendo que a ciência mostra? Não é o tipo de exercício, mas é o quanto esse exercício gera de demanda. É isso que você tem que ver. É isso que você tem que ver. Eu tenho que ver quanto que gera de demanda a cada exercício, galera. E eu vou te mostrar isso para apps, para esteira, no basal e na musculação. Você tem que ficar até o final, porque na musculação não existe um app, um smartwatch que vai te mostrar o quanto de caloria você perde no seu treino de musculação. Porém, nós fizemos um trabalho há alguns anos, lembra que eu falei? Nós estamos há 9 anos trabalhando isso, e nós construímos uma fórmula especialmente determinada pelo melhor método de quantificação de gasto calórico, de determinação de gasto calórico, chamado calorimetria indireta, que é pelo consumo de oxigênio. Você vai ficar até o final, que eu vou te dar um presente e você vai receber essas informações. Portanto, vamos lá? Eu preciso fazer uma média aqui de 1.500, 2.000 calorias, pelo menos, para ter um pouco de sucesso no meu programa de exercício, correto? Então, quais estratégias você vai ter que pensar na hora de prescrever exercício, olhando para o gasto calórico? Primeiro, que todo mundo vai perder peso, mas essa perda de peso tende a parar ao redor da terceiro, quinto mês. Esse é o primeiro problema. Se você não souber o gasto calórico, o seu aluno vai dizer que os resultados não estão sendo atingidos, porque eu não planifiquei, não fiz planilha, não sei o quanto que tem que gastar de caloria, não fiz nada que o professor Mário Chavo falou, eu não sei quantificar risco que a professora Carla vai falar na sexta-feira, e também não sei como usar os apps e o que aquilo significa, aqueles números explicam para mim. É a aula de hoje.
Segundo ponto, tem que já pensar que a quantidade calórica está associada, lembrando que o que vai valer é o volume total de treinamento semanal. Se o volume total de treino semanal for importante tanto para força como para aeróbico, os resultados que eu tenho em relação a essas respostas de gasto vão aumentar. Segundo ponto, sempre que você pensar num programa de exercício, priorize fortalecer. Não dá para fazer nem mais intenso, nem mais longa atividade se o indivíduo não tiver força muscular, não tiver autonomia, isso vai criando mais dificuldade para mim. O sexto ponto é nunca sugira dieta restritiva, a pessoa não vai aderir, ela não vai gostar, ela vai desistir, isso vai comprometer o efeito do exercício, porque não vai ter energia, então é uma péssima opção. Agora, olha bem o que acontece no gráfico aqui, que é o item 7. O seu aluno cumpre direitinho tudo que você aprendeu aqui nesses 3 dias, mas chega no fim de semana e come mais do que gasta. Se ele come mais em 2 dias, ele gastou em três, certo? Agora, o quanto que está sobrando de caloria aqui pode ser que compense muito o que ele gastou durante a semana. Então, sabe aquela história que hoje eu posso, eu sou filho de Deus, fiz tá pago, sabe essa conversa mole? Para com isso, não deixe isso acontecer, porque só vai dar problema na questão do balanço calórico. Aí você faz um curso, uma semana inteira, vai ganhar certificado, vai ganhar livro, vai ganhar planilha, vai ter oportunidade de se aprofundar e não sabe o que fazer com essa informação. Não sabe como o seu aluno ele está se comportando no fim de semana. Não é impedir, mas é um trabalho conjunto. Esse comportamento do aluno atrapalha o seu. E é isso que a gente não vai deixar acontecer. Então, o que você vai ter que lembrar? Pelo menos 8 a 10 calorias por minuto é o objetivo que você tem da sua aula, tá bom? Entre 8 e 10 calorias por minuto. Se você puser o indivíduo na esteira a 6 por hora, por exemplo, vai dar uma média de 4,85 calorias por minuto. Então, significa dizer que é provável que essa velocidade que você colocou não vai ser suficiente para chegar preferencialmente a 10. Eu te pergunto, o que que você faz com isso? Eu vou te falar, inclina a esteira, não vai mandar o sujeito correr a 14, porque não vai dar certo. Então, trabalhe com inclinação. Agora, quanto vai gastar na inclinação? Ah, também não sei. Então, tá vendo que eu preciso ter em mente uma combinação sistêmica, beleza? E aí o que eu quero que vocês comecem a pensar é corrigir outras variáveis associadas àquela que eu já apresentei no início da nossa aula, pensando o seguinte, ó, eu preciso buscar, de uma certa forma, progressão, né, no meu treinamento, da intensidade e da frequência. Eu vou dizer, a frequência é muito importante. A frequência semanal, ela é determinante no sucesso de programa de exercício por uma questão muito simples. As pessoas têm inflamação crônica. Essa inflamação crônica é um processo de defesa, mas ela gera disfunção. E a inflamação crônica nasce dessa loucura da vida de todo mundo, tá certo? Come errado, dorme mal e aí por aí vai. O resultado disso é criar alteração do DNA, o resultado disso é criar disfunção mitocondrial, o resultado disso é reduzir a ação do sistema imunológico. Qual que é o problema? O problema é que todas essas três condições vão jogar o gasto calórico para baixo. Exato, inflamação gera gasto calórico menor. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que isso é uma questão celular, mas também tem uma questão comportamental. Mas antes de ser comportamental, vamos ver o que acontece com o gasto calórico ao longo da vida. Quem não conhece o Hermann Pontzer, esse cara, ele é de Harvard, só de Harvard. Ele tem muitas coisas legais já escritas, mas esse trabalho que fala qual que é o gasto calórico da vida do ser humano, né, desde o nascer até o morrer, ele fez esse estudo publicado na Science, o cara viveu em savana na África, uma loucura,
a história desse cara, um dia eu posso contar mais, e vou resumir o que ele trouxe. O que ele mostrou é o seguinte, ó, massa magra, o que vale é massa magra. Quanto mais massa magra, claro, maior é o gasto calórico, o que está em azul aqui, principalmente os adultos, variando de 30 a 70, 80 quilos de massa magra. Quanto mais massa magra, melhor. Isso é conhecido para todo mundo. Agora, vamos olhar para a idade. Comparando homem e mulher. O homem está em azul, mulher tem amarelo, idade de 10 até 90 anos. O que que vocês observam? Que até 20 anos nós temos um crescimento aqui da nossa taxa metabólica, né, basal, beleza? É o total de gasto energético. E aí os homens lá para 20 e 30 dão uma caída, reduz para até 30 anos, estabiliza até 50 e vai caindo a partir daí. Portanto, comece a entender que o gasto calórico começa a já cair no basal. A partir de 30, 40 anos, a mulher vai de uma maneira muito parecida ao homem, tá bom? Conclusão. Se nós estamos entendendo que a massa magra que está relacionada a esse processo, e a partir de 30, 40 anos começa a cair meu gasto total, basal, é sinal que eu já estou perdendo massa magra, e é verdade. A minha massa magra começa a diminuir a partir desse período, tá certo? Consequentemente, a gente começa a ter aí uma mudança basal, o envelhecimento está posto. À medida que a gente envelhece, você está vendo do adulto para o idoso, nós perdemos massa muscular, a taxa metabólica basal também cai. Conclusão da história. Então, só tem um segredo. O único segredo que você vai ter que cumprir é obrigatoriamente aumentar a massa muscular. Mas para aumentar a massa muscular, pensando em pessoas inflamadas, talvez você tenha a necessidade de criar importantes estratégias. Quais são as estratégias? A primeira delas é conhecer o seu cérebro. O seu cérebro tem dois drives. Você tem duas formas de atuar. Uma forma primitiva e uma forma cognitiva. Olha só uma forma primitiva. Essa aqui é uma forma primitiva. O cérebro diz assim: eu não quero gastar energia, não quero, não vou, estou cansado, aspas, preguiça. Em geral, pessoas inflamadas, acima do peso, apresentam um cérebro primitivo que será mais forte do que o cérebro cognitivo. O cérebro cognitivo é aquele que diz: eu quero fazer, eu gosto de fazer, isso aqui me dá prazer, isso aqui é bom para mim. Isso aqui está dando resultado, esse é o cérebro cognitivo. Então, presta atenção que nós vamos ter uma competição aqui. O cérebro primitivo diz assim: não gasta energia, não faz e espera. Eu vejo um banco no metrô, eu não, mas a pessoa senta. Por quê? Porque está vazio. É óbvio que está vazio. Você sentar em cima do outro. Mas não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é por que que decidiu sentar. Aliás, eu pergunto, alguém pensou? Não, simplesmente eu ouvi e falou, ah, vou lá. Por quê? Porque está vazio. E por que está vazio? Porque isso me remete a economizar energia. Sabia disso? Então, é assim que você funciona. Agora, o cognitivo é outra parada. O cognitivo ele melhora a sua função quando você estimular no seu aluno conhecimento, experiência e expectativa. Então, à medida que você aumentar o conhecimento do aluno, melhorar as experiências positivas para esse cara e tiver expectativa que está valendo a pena, o cérebro cognitivo ele é mais forte que o cérebro primitivo. É isso que vai te garantir, é isso que vai garantir sucesso para você. Só que a partir do momento que eu consigo construir esses três pontos, conhecimento, experiência e expectativa, eu estou garantindo, obviamente, o gasto calórico. E aí, esse gasto calórico, ele vai estar aonde? Relacionado à melhora da massa muscular e decréscimo lógico, da massa adiposa, e isso é conhecida como recomposição corporal. Mas o que acontece, às vezes, para criar redução de massa adiposa? As pessoas se colocam em déficit energético. E aí, esse trabalho publicado pelo Murphy, em 2022, ele perguntou se pessoas com déficit energético poderiam ter comprometimento dos ganhos de massa muscular e da força
né? Se estiver submetidos a um programa de exercício. Então, a meta-análise foi ver o que acontece. E o que ele descobriu? Atenção, que existe sim uma redução da massa muscular quando o indivíduo faz restrição calórica, mas ele também descobriu que quando esse indivíduo ele está fazendo esse período de restrição, a força muscular tende a ser preservada. Olha que legal. A força tende a ser preservada. Então, é mais ou menos pensar assim: todo mundo que se colocou em situação de déficit calórico, treinando ou não treinando, vai perder massa muscular. Ponto, acabou. Agora, se não tiver treinando, aí óbvio, além de perder massa muscular, também vai perder força. Aí ficou pior ainda a situação. Então, é como se eu dissesse, se você entrou em déficit calórico, se prepare para fazer exercício. Agora, é claro que não pode ser um déficit calórico muito agudo, caso contrário, a pessoa não vai conseguir fazer exercício, né? E se treinar, treina mal. Se treina mal, não mantém. Se não mantém, não melhora. E por aí vai o jogo. Então, use a ideia desse gasto calórico, tá bom, gente? Como um ponto importante. Então, agora a gente vai já para a fase final da nossa aula, nos próximos 15 minutos, para você ter informações importantes. Presta atenção que você vai adorar agora. Então, quando a gente fala em medida de gasto calórico, tem que ter uma frequência cardíaca, tem um questionários, né? Quantos passos você deu e tal. Eu tenho estimativas por fórmula e tenho contadores de movimento, como os relógios, por exemplo, né? Que ficam contando o movimento, tal, tal, tal. Mas será que o relógio que eu tenho é bom, é ruim? Qual a precisão dele? Mas fica para daqui a pouco. Os gold standard, né? Aquilo que é padrão ouro, mais importante, o referência, é o consumo de oxigênio, tá legal? Então presta atenção no que eu vou te falar. Para cada litro de oxigênio que você consome, isso reverte em 5 quilocalorias, tá bom? Esse é um valor absoluto, mas aí tem um valor que é relativo à massa corporal das pessoas, por isso que as pessoas que são mais pesadas gastam mais calorias, né? Por quê? Porque o ser humano tem uma condição metabólica, que é uma unidade metabólica chamada MET, que é a condição metabólica que nós temos, que foi estabelecida como um valor padrão, que é muito interessante, que vale 3,5 mililitros de oxigênio para cada quilo por minuto. Então, quer dizer que qualquer pessoa, precisa de 3,5 mililitros por minuto de oxigênio. Agora, para cada quilo, eu tenho 80, o outro tem 100, claro que 100 precisa de mais oxigênio do que para quem tem 80, concorda comigo? Então, claro que quando eu caminho, uma coisa é caminhar com uma quantidade de oxigênio que parte para 100, outra que parte para 80. Então, claro que o cara mais pesado sempre vai gastar mais caloria que um cara mais leve, né? Então, significa dizer que muitas vezes o cara mais pesado emagrece porque tem um gasto calórico alto, não é porque o exercício é intenso, é adequado, é porque ele é pesado, né? Então, comece a pensar nisso. De qualquer maneira, o gold standard que você tem aqui, em relação às características específicas do oxigênio, nós vamos utilizar mais para frente na aula de hoje, e foi o que nós fizemos um trabalho muito interessante com a musculação. Então vamos começar assim. O cálculo da taxa metabólica basal, dá uma olhada, esse cálculo da taxa metabólica basal, eu trouxe duas fórmulas para vocês. A primeira fórmula é do Mifflin e a segunda fórmula é do Cunningham. Qual que é a diferença dessas duas fórmulas? A primeira delas, a do Mifflin, ela tem para homem e para mulher, tá vendo? E a do Cunningham, ela é geral, tá bom? Mas todas precisam do peso corporal, da massa corporal, e o do Cunningham, que é mais precisa para a massa magra. Eu sei que vocês conseguem ter por balanças muito importantes, bioimpedância, coisas bastante elaboradas tecnologicamente, a taxa metabólica basal do indivíduo, eu sei disso, está valendo. A gente tem DEXA, né? Tem tomografia, dá para medir composição, tá tudo certo, a gente faz isso. Mas nem todo mundo tem essa questão, e eu estou te ensinando que aqueles valores que estão lá, eles acabaram também sendo extrapolados para fórmulas de estimativa. Agora, quando a gente fala no exercício, eu preciso identificar aqui com vocês algumas categorias, tá bom? A primeira categoria é lembrar o seguinte: a Bárbara Ainsworth, que é essa senhora que eu estou falando,
que elaborou um documento com todas as demandas metabólicas de todos os tipos de exercício. Ela colocou isso num grande site, chama-se Compendium da Atividade Física, e esse site ele traz todos os gastos calóricos estimados em MET para tudo que é atividade física. Para corrida, para musculação, para não sei o quê, de forma geral, nós fizemos um trabalho de gasto calórico por exercício específico, e fica até o fim. Eu vou te mostrar tudo isso. E aí, é claro, que o trabalho da Bárbara é muito incrível e se estima assim o valor do match, né? Lembrando que um é repouso, mas caminhando é 3, 4, 5, correndo é 7, 8, 9 metros, né? Então eu multiplico esse valor, né, do match 1, 2, 3 pelo peso corporal, pelo tempo do exercício. Isso é clássico, muito utilizado ainda. Nós temos as formas do American College, né, mas basicamente as formas são todas para trabalho aeróbico. Nós temos ainda a calorimetria indireta, que é o Gold Standard, padrão ouro. Esse aqui que nós usamos, vou te mostrar como é que foi. Nós temos equação para trabalhos supervisionados, principalmente HIIT, quando se quer determinar o EPOC, por exemplo. E nós temos alguns smartphones que são validados, embora eles tenham precisão muito variada, né? Muito variável, na verdade. Então, o que eu quero que vocês saibam, calorimetria indireta é o padrão ouro. Ele está pautado no consumo de oxigênio, tá certo? Então vamos agora no exercício usando fórmulas estimativas para o MET. Então como é que você faz? Coloca o MET, multiplica pelo peso e multiplica pelo tempo de exercício, eu vou ter o gasto calórico que esse indivíduo vai ter durante o período que ele realizou. A caminhada para o American College, a corrida para o American College, diz o seguinte: a caminhada em mililitro quilo minuto, você coloca a velocidade e inclinação, o valor que der vai ser o consumo de oxigênio, o valor desse consumo você multiplica pelo peso da pessoa, divide por 1.000 para transformar em litro e multiplica por 5 de novo para transformar em calorias. O mesmo raciocínio você usa, o mesmo raciocínio você usa para a corrida, tá certo? Só que, claro, agora a gente está trabalhando com a ideia que é corrida, então está mudando a velocidade horizontal, né? A velocidade vertical, isso tudo está mudando, né? Com o indivíduo. E eu vou usar a velocidade em ms por minuto e a inclinação em valores decimais. Eu convidaria vocês a saberem que essas aqui são as fórmulas que muitas vezes se tem nas esteiras com que você faz exercício, tá legal? Olhando para os smartwatches, tem vários tipos. Tem o Apple Watch, o Garmin, o Polar, vários modelos, o Fitbit, o Strap. A validação, vou direto na validação. Você sabe que todos eles são feitos para atividade aeróbica. Todos, todos. Então não vale colocar nenhum deles na musculação. Por quê? Porque se a frequência cardíaca na musculação sobe, é claro que ele vai estar identificando mais calorias. Como é que pode um treino de musculação gastar 600, 700 calorias fazendo para 10, 12 repetições com 55% do RM, com 3 séries? Não existe isso. Está errado. Não use frequencímetro em treino de musculação. Não faça essa loucura. Eu vou te dar uma fórmula que nós construímos por 8 anos para todos os exercícios, para diferentes intensidades, para todos. Você sabia que bíceps e supino, no caso, peitoral maior, tem o mesmo gasto calórico para a mesma intensidade relativa? Não acredito. Fica aí para ver. O trabalho está publicado. Espera. Conclusão: smartwatch, todos eles estão relacionados a trabalho aeróbico, que é constante, pode oscilar, mas é aeróbico por conceito.
Então vamos lá, o Apple Watch tem uma confiabilidade, tem um erro de 30%. O Garmin também muito usado para atividade aeróbica, 30. Polar, vários modelos, é o melhor de todos em termos de confiabilidade, tá? Para gasto calórico ele é bastante razoável. Fitbit tem um erro de 35%, claro que ele é muito frequente, né? Para pessoas que usam normalmente, assim, enfim, nós praticantes, né? E o Wood Strap também, mas ele tem um erro grande. Isso é para smartwatch. Se você combinar o smartwatch com o app, com o seu telefone e tudo mais, você tem coisas melhores. Mas vamos lá. Todos que você tem aqui ao lado, MyFitnessPal, Strava, Nike Club Training, o Garmin Connect, o Apple Fitness, Polar Flow, Fitbit App, o MyMap Run, o World App, você vai ter todos com algum erro, tá certo? Para 30%. Você tem aí, claro, de novo, para atividade de corrida, Strava é muito bom, ele está para 15, 20% de erro para gasto, mesma coisa o Nike Training Club para 35%, cuidado, né? Ele é mais usado para atividades indoor, né, orientadas. O Garmin para 20% no máximo de erro é muito bom. O Apple Fitness Plus também por volta de 20% e o Polar Flow também por volta de 10, 20%. Portanto, o Garmin, Apple Plus e Polar Flow são os que têm menos erro em relação ao monitoramento de carga, monitoramento de gasto calórico, mas aí o Fitbit sobe para 35, MyMap Run para 30 e o App para 25. Então, a grande questão é o seguinte: use app, use tudo que você puder, mas cuidado que eu posso errar na estimativa, tá certo? E aí a pergunta agora é a chave. Como tudo aeróbico, como que vocês fizeram na musculação, que eu vou te dar isso aqui hoje, um presente para você. Você não pode ficar de fora, e é isso que vai te levar a um outro patamar, porque agora eu vou unir as coisas que o professor Mário Charro falou, e agora vai se preparar para a aula da sexta-feira da professora Carla Montenegro, tá certo? Então, o que que a gente faz na musculação? Primeiro, eu quero dizer que não é possível emagrecer na musculação, de emagrecer, melhor dizendo, se você não tiver resposta hipertrófica, portanto, que garante ao longo do tempo, olhando ao longo do tempo, a questão de emagrecimento é a hipertrofia. Vou te apresentar aqui, então, o equipamento que nós usamos, que é o equipamento de calorimetria Gold Standard, chamado K5. Quem faz esse equipamento é uma empresa italiana chamada Cosmed. Esse equipamento aqui custa a bagatela de 90 mil euros. Ele é portátil por telemetria. Fica aí que eu vou explicar um negócio. Ele é portátil, vai por telemetria, então se eu estiver correndo a 2 quilômetros de você, eu consigo ainda ter a quantificação do gasto calórico e, obviamente, da demanda do consumo de oxigênio, quanto está expirando de gás carbônico, o equivalente ventilatório, né, entre oxigênio e gás carbônico, a partir do total de ar que esse indivíduo consome, porque ele vai fazer uma expiração, vai entrar pela válvula, vocês estão vendo aqui que tem as tubulações, os conectores com equipamento que é portátil, ele processa a informação e ele vai gerando isso por telemetria, também dados no computador. Então você está aqui, o cara está correndo lá, está dando telemetria, eu estou vendo aqui o que está acontecendo com o sujeito lá na hora. Então nós traduzimos esse super equipamento, tudo que trouxe de informação para vocês, de uma maneira aplicada para você fazer isso a partir de amanhã, tá bom? A partir de amanhã. Então vamos lembrar uma coisa. O músculo, ele tem um gasto por quilo de aproximadamente 15, 20 calorias, né? A tecido adiposo 45. Lembrando que cada vez que eu aumento 2 quilos de músculo, eu vou ter uma perda relativa a meio quilo de gordura, porque quanto mais músculo eu tenho, mais eu gasto, eu vou consumir mais gordura, obviamente, né? Para conseguir
manter minha condição basal, veja que bacana, que é importante, não é porque eu tenho mais músculo e emagreço, mas o fato é que ter mais músculo, eu consigo manter aquilo que eu perdi, né? Então isso colabora com a redução de gordura, mas a pergunta é o quanto eu tenho que fazer de musculação para ter um gasto calórico eficiente. A resposta é bem o seguinte: se você fizer treino de musculação e olhar que entre seis e 12 semanas, a maior parte dos grupos musculares entra em platô. O que significa dizer isso? Estaciona o ganho. Por isso que eu tenho que primeiro considerar a seguinte questão: será que o número de séries que eu estou fazendo, ele é suficiente? Então vamos nessa. Entre 7 e 40 séries por semana é o que eu deveria considerar por grupo muscular para pessoas que queiram criar resposta hipertrófica. Eu sei que a grande média das pessoas trabalha aí por volta de 20, 24, 16 séries por semana, mas quanto mais eu melhoro, claro que maior é o volume em séries que eu tenho que fazer. Segunda questão, todo mundo já aprendeu que os grandes efeitos na resposta hipertrófica significava trabalhar até a falha. Verdade continua sendo verdade, só que presta atenção. Hoje também se sabe que se eu parar entre 2 ou 4 repetições antes da falha, chamado de repetição de reserva, os efeitos hipertróficos eles são similares, tá bom? Então preste bem atenção no que eu estou te falando. Se você pegou o indivíduo iniciante e for falar para ele trabalhar na falha, ele vem hoje, mas não volta nunca mais. Então, se eu sei que a falha dele, por exemplo, é em 14 repetições, e eu parasse, por exemplo, a 10 ou a 12 na 12ª, o efeito Petrófico é o mesmo, eu vou estar trazendo os mesmos benefícios com muito menos estresse, tá bom? Então preste atenção. A hipertrofia muscular, ela está ligada a estresse mecânico, estresse metabólico e ao dano muscular. Então não vou ficar discutindo esses pontos porque vocês já conhecem muito bem. O senhor Mário falou bastante de carga, bastante de músculo, mas o meu treino tem que respeitar esses princípios. É por isso que eu quero lembrar uma coisa para vocês. Primeiro, o aumento do tamanho da fibra, ele pode ser mais evidente em função da resistência da carga-peso que eu coloco. Se sabe que hoje cargas moderadas com mais repetições é melhor do que cargas mais baixas ou com cargas mais altas para o ganho hipertrófico. Então, veja, eu não preciso ter excessividade de peso, nem excessividade de repetições para ter ganhos em termos de hipertrofia, porque o meu processo de síntese proteica pode ser atenuado nessas duas pontas. Então, os resultados, né, como se trabalha aqui é, do Damas, que é muito conhecido, mostra esse ponto intermediário. E foi pensando nesse ponto intermediário que nós fizemos um dos trabalhos mais inéditos na literatura mundial de como calcular gasto calórico na musculação. Esse trabalho ele está publicado na Frontiers in Sports and Active Living, foi publicado há alguns anos atrás. Tem outros trabalhos do nosso grupo de pesquisa fazendo essas análises, aqui é do Gustavo, e eu convidaria vocês a se apropriar. Isso aqui está publicado numa das melhores revistas do mundo, tá com um fator de empático de 3. É altamente importante. Então, nós fizemos o seguinte: foram 8 exercícios, né? Então, tem supino, pec deck, agachamento, puxada, flexão de cotovelo, de extensão de cotovelo, agachamento e flexão abdominal, flexão de tronco, né? 8 exercícios que foram feitos da seguinte maneira: 60% da carga máxima, 75% da carga máxima e 90% da carga máxima. Como você faz mais repetições a 60%, fizemos 2 séries. Como você faz menos repetições a 90%, nós fizemos 6 séries, né? E claro que 75% foram 3 séries. Portanto, o volume foi equalizado. O que diferenciou em relação a isso foi obrigatoriamente o peso. Daí eu te pergunto, quem que gasta mais caloria? 60, 75 ou 90?
Se eu fizesse essa pergunta aqui, provavelmente alguém falar, não, 60, não sei o quê, coisa e tal. Vou mostrar para você que vai ser um negócio sensacional quando o treino é bem equalizado. Agora, bom, não vou adiantar, presta atenção. Quando o treino ele é bem equalizado, presta atenção que eu já vou avisar. Opa, vou avisando aqui para vocês. O total de gasto calórico foi maior, foi quase 600 calorias para aqueles exercícios todos. Quando fiz a 90%, por volta de 380 para 75% e 260 para 60%. O gasto total. Por que total? Presta atenção, eu estou fazendo 6 séries a 90% é um volume grande. 90% eu estou fazendo 3 minutos de intervalo. É maior do que o intervalo a 60. Concorda? Eu preciso de mais oxigênio para recuperar, porque o peso é mais alto. Então, claro que o gasto calórico sobe. Mas o segredo está no volume em séries. Porque quando a gente separou isso por caloria por minuto, o que que aconteceu? Ficou similar. 5, 5, 5. Então, quer dizer que entre 5,5 e 5 calorias é o gasto calórico na musculação. Então, não dá para ser 1.000 calorias, né? Beleza? 5 calorias por minuto em média. Para 60%, 5,5, para 70 por volta de 5,3 e para 90 por volta de 5. Você começa a perceber que essas coisas estão muito equalizadas, tá? Como nós estamos muito equalizados nessa questão da carga, fica claro que não adianta ficar isolando variável, tem que pensar numa variável comum. Quer ver uma variável comum? Quando eu olho para o consumo de oxigênio em litros por minuto, 60% dá 1,6, 75,4 e 90% 1,2. Quando eu olho para o lactato, você vê que lactato também é um fator relacionado ao consumo de oxigênio? Você produz lactato e você remove lactato, né? Essa remoção é uma oxidação. Essa oxidação, ela faz com que eu precise de oxigênio. Por isso, trabalhar perto da falha, né? Ou na falha para quem puder. Quando a gente olha de forma geral, então, o treinamento total do consumo de oxigênio, já que eu falei que esse é o gold standard, está dando 120 litros para 90%, 71 litros de consumo de oxigênio no geral, e o total está dando 56 litros. Portanto, claro que o volume total está ligado ao consumo, mas as variáveis por minuto, as variáveis por série, as variáveis por exercício, você vai ver agora, são muito parecidas. E agora vamos lá, o EPOC, ele vale 10%, 15% do total de gasto, tá? Não adianta achar que EPOC é o que faz o cara perder peso, não sei das quantas, que isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade, tá? Então, esse trabalho trouxe agora novidades. Qual novidade? Durante as execuções, supino gastou a 90% um, 1,5 caloria. A 60, 2 calorias, o mesmo supino, certo? Só que são 3 séries, aqui são 2 séries, então você tem um equilíbrio aqui. Agora, presta atenção. Rosca direta, 1,4 calorias, supino 1,5, tá vendo? Cadeira extensora, 1,4, agachamento 1,8, claro, né? Se tem outra demanda. Então você começa a perceber que o gasto calórico ele é muito próximo entre os exercícios para a mesma intensidade. Tá vendo aqui, ó? Muito próximo. Então cuidado com as comparações alucinadas, viscerais que todo mundo fala. Não, porque isso aqui gasta mais que o outro, porque o músculo é maior, porque não sei o quê. Né? Calma, calma. A ciência não é desse jeito. Vou traduzir isso aqui para vocês levarem uma forma para casa. Presta atenção, um presente nosso para vocês. Então, para fechar, execuções
1,4 caloria a 90%, 2 calorias, 0,3 para 75 e 2 calorias, 0,6 para 60%. Agora, durante os intervalos, você pensa a mesma coisa. A gente mediu o gasto calórico no intervalo, quanto de consumia de oxigênio nos intervalos. Ó, 8 calorias, 13, 10, tal, tal. Você está vendo que a gente gasta mais caloria no intervalo do que fazendo exercício? Não é muito louco isso? Claro, o intervalo é mais longo, 2, 3 minutos, não é não? E se eu encurtar o intervalo? Aí vai baixar o gasto calórico. Se encurtar o intervalo, baixa gasto calórico, porque eu volto para o exercício ele tem uma demanda menos oxidativa, a musculação, caramba. Então, significa que intervalo faz parte do emagrecimento. Ah, então fica lá meia hora. Não falei isso, né, gente? Então tem uma razoabilidade aí, 2 minutos, 1 minuto e meio, três no máximo. Isso dá um gasto, desde que eu treine com a relação de falha ou perto dela, né? Desde que eu saiba qual o total de séries que eu estou fazendo, né? Para 6 séries, 3 séries, 2 séries, fechou? Então nós estamos falando uma média, né? Para cá, todos os exercícios de 10 calorias, 11 calorias, 11 calorias. E aí a gente entra já na fase final da nossa apresentação, o total em função do número de séries. Como fiz mais séries na musculação para 60, para 90% do que para 75, 60, o gasto nas séries totais realizados nas séries é maior, né? Porque eu tive mais séries. Então agora você vai levar para casa anotando o que eu vou dizer. Nós construímos uma fórmula a partir desses resultados. Então, nós dividimos a fórmula, isso aqui foram muitos anos de trabalho. Nós estamos dando para você isso aqui, para você errar menos, para você evitar que gente que não estudou, como você está estudando esses 3 dias, saia falando bobagem e queira ter mais força do que você que ficou aqui 3 noites conosco, estudando na semana do profissional de educação física e tendo a oportunidade de construir uma carreira fantástica. Então, presta atenção nisso, porque nós vamos te dar essa fórmula para você levar e vou te explicar como é que você vai usar a partir de amanhã. Você vai ter lá o X1, que é o valor total de séries multiplicado por exercício multiplicado por repetições. Você vai ter o peso total levantado, vou te mostrar o que é para fazer, e vai ver a duração da sessão. Então vamos lá para o exemplo, tá bom? O aluno fez esses 9 exercícios, 9 e 10 exercícios, somou 475 quilos, né? Somando todos os valores, chegamos a 475 quilos. Esse indivíduo, então, tem 475 quilos levantados, ele fez 9 exercícios, 3 séries, 10 repetições cada exercício, então dá 270 repetições. Ele fez isso em 65 minutos. Quando a gente coloca na fórmula, lembra? X1, X2, X3, que é o volume, que é a carga, que é o tempo. Então, 270 de volume, né? Somando tudo. 475 de peso levantado, somando tudo. E 65 minutos, né? Que é o tempo dos exercícios, a sessão inteira. Nós chegamos, multiplica primeiro, depois você soma tudo. 285 calorias nesse treino de musculação. Bem mais correto do que as 1.000 calorias lá, né? Teve gente que estimou. Então, tá percebendo? Relógio não funciona e pipi não funciona. O que funciona é o gasto calórico determinado pelo consumo de oxigênio, que nós construímos uma fórmula que está validada internacionalmente para você. Inclusive, essa fórmula, esse trabalho, é o único no mundo, presta atenção, que tem todos os gastos em todos os exercícios, tá bom? Não tem isso na publicação da literatura internacional. E aí, entrando nos meus 2 últimos slides, eu diria para você que o exercício multiarticular comparado com o exercício monoarticular gasta em média 10% a mais de calorias, é de se esperar que isso aconteça. Portanto, agora a gente chega num ponto final. O cálculo do gasto calórico tem que levar, né, a taxa metabólica, você tem fórmulas, e agora a mais importante que está aqui da musculação, você tem a parte aeróbica que é bem resolvida em relação a isso, tanto para smartphone, como para esteira, como para outras tecnologias, mas o ponto é que é o seguinte: eu preciso realmente estimar o gasto calórico baseado nos dados que eu tenho.
tem pessoas que não coletam dados. Agora você vai coletar. Porque se eventualmente eu não coleto, eu não consigo entender a precisão daquilo que eu estou fazendo. Então, significa dizer que, mesmo tendo dispositivo, tendo esteira, tendo uma série de questões, mas não sabendo de onde que vem esses dados, você ter cautela para dizer: ah, meu exercício gasta 1.000 calorias. Eu pergunto: como é que foi feito isso daí? O sujeito fala: ah, foi 3 séries, não sei quanto. Eu pergunto: foi na falha? Não foi? Teve intervalo? Quantos minutos? Qual é o gasto? Então, vocês vão nadar de braçada. Então, eu quero deixar aqui meu abraço para vocês e lembrar algumas coisas, já que nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Nós tivemos uma aula que apresentou as questões ligadas a todo o processo metabólico basal, no exercício, para esteira, os APPs, para tudo que você começa agora a atuar de uma outra maneira na musculação, tá certo? Eu queria lembrar que essa aula ela foi concedida com muito carinho para vocês e que na próxima sexta-feira vocês terão às 21 horas, a aula com a professora doutora Carla Montenegro, que faz 16 anos que atua no Hospital Israelita Albert Einstein, que é um hospital de referência, que tem um programa fantástico de atividade física, ia ter uma experiência maravilhosa na questão de estratificação de risco com diferentes tipos de populações. Vocês têm que estar nessa aula, marca aí na sua agenda, que é como estratificar risco para garantir a prática de exercícios, né, de uma maneira segura, tá certo? Ela vai se unir com as nossas duas aulas. Eu acredito que essas aulas trarão para você muita confiança no sentido de prescrever para populações com diferentes características. Enfim, você vai ser uma pessoa extraordinariamente mais competente do que muitos profissionais que não tiveram a ousadia e o conhecimento, a sabedoria de estar aqui conosco nesses dias todos. Além disso, eu quero lembrar para vocês que eu vou deixar na minha caixinha de perguntas no meu Instagram. Anota, @ailtonfigueiro.dr, várias perguntas sobre a aula de hoje para saber quem estava lá. Você vai interagir, vai estimular seus amigos, porque toda essa discussão ela vai ser seguida de uma maneira muito bacana sexta-feira, inclusive a gente vai ter um reencontro no domingo, para quem tiver a intenção de tirar dúvidas conosco, fazer uma série de observações. Então anota aí o Instagram, Ailton Figueira. .dr, vai ter caixinhas de pergunta, mas a questão principal agora é o seguinte, presta atenção, presta atenção. Você vai anotar uma palavra-chave. Com essa palavra-chave, você vai garantir uma somatória de pontos para chegar na sexta-feira e no domingo com vantagens interessantes referente às pessoas. Anota aí. A palavra-chave é resultado. Resultado é a minha palavra-chave para o dia de hoje da nossa aula da semana do profissional de educação física. Então anota tudo isso, fica atento, sexta-feira, 21 horas, doutora Carla conosco, e lembrar que quando você fala em sucesso, isso é problema, uma questão de constância, de disciplina, de responsabilidade. Meu muito obrigado, fique em paz, um forte abraço, te vejo na sexta e também no domingo. Resultado é a palavra, perguntas na caixinha de resposta hoje à noite. Um abraço grande, valeu.